Olá, pessoal. Mais um dia aqui gravando, né? Explicando um pouquinho sobre a meditação de alta performance. E nós temos aqui hoje a Silvia Marcelino. A Silvia, ela vem praticando a meditação de alta performance e hoje ela vai contar para nós os benefícios que a meditação trouxe para a sua vida. A Silvia ela é professora, né? E hoje ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Bom dia, Silvia. Bom dia, Alessandra. Bom dia, pessoal. Eu sou a Silvia, como a Alessandra falou para vocês, sou professora e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da história, né, da meditação na minha vida. Então, os benefícios são inúmeros, né? Já consigo perceber, sentir eles presentes na minha vida. Uma das coisas que a meditação trouxe é o lado mais de reflexão para mim. Antes, às vezes, um pensamento já era acelerado, não tinha foco, depois ficava perdido, e então hoje eu já consigo focar mais, pensar realmente se é o que eu quero, para aquilo que eu escolhi para a minha vida. Então, a meditação trouxe esse benefício que é maravilhoso e que eu achei que não era possível. Eu achava que ter um pensamento e refletir sobre ele e depois voltar, eu acreditava que não era possível. E hoje eu já consigo fazer isso para ver se ele se encaixa no meu propósito de vida. Eu tô muito feliz. O desenvolvimento é gradual. A gente acha que quando começa a fazer meditação, tudo vai se encaixar, mas é uma loucura boa que mexe realmente com todo o seu estado emocional e pende algumas vezes para o físico também. Que ele mexe com todo o meu ser. Algumas fases eu me intriga muito, eu fico muito curiosa e eu tenho dentro de mim uma coisa uma inquietude que enquanto eu não tenho aquela resposta do porquê que aquilo diante da meditação foi trazido para minha pessoa, enquanto eu não tenho a resposta ou não consigo enxergar, porque a gente enxerga e sente a resposta também. Eu não fico quieta, meus pensamentos vão se entrelaçando até que eu consiga a resposta. Então, está sendo muito benéfico para a minha pessoa. E é interessante, Silvia, você colocar dessa maneira que quando nós começamos, né, esse processo de aprender realmente a meditar e que a própria meditação nos ajude a lidar, né, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, ela nos leva a conhecer quem realmente nós somos e aquilo que nós trazemos no nosso interior. Né? Ontem mesmo eu ainda conversava com uma pessoa e eu falava assim, tudo aquilo que nós queremos descobrir, queremos entender por que isso acontece conosco, a resposta está dentro de nós, né? Mas quando nós não temos essa oportunidade ou não priorizamos nos conhecer e vamos só deixa isso daí, aconteceu porque tinha que acontecer, né? A gente sempre coloca assim, isso tinha que acontecer, mas não, se a resposta que eu dou para uma situação é uma resposta pensada, tem uma clareza de
isso vai ser bom, vai ser positivo eu falar isso para a pessoa nesse momento? Ou eu devo me calar agora e conversar depois? Então, são essas clarezas que a própria meditação ela vai nos dando, porque ela amplia a nossa maneira de pensar, né? Então, E Silvia, conta um pouquinho para nós, como que você estava no momento em que você começou esse processo de meditação de alta performance? então, eu vinha de uma frustração, né, muito grande, que, assim, eu já meditava, né, mas mesmo assim eu não consegui lidar com a frustração que eu vivi. Então, e essa frustração me trouxe várias doenças físicas, mas eu estava machucada e eu não, eu sabia o meu valor, mas estava precisando reforçar isso, reafirmar. Então, a meditação, ela me levou de novo a buscar a minha essência. É muito difícil, não é fácil, porque a sociedade em si, ela quer que a gente acredite que não é possível a gente acreditar na gente, ou acreditar que aquele fundo que é depositado de maneira cruel em cima da gente, ele traz as consequências graves, né? Então, quando você me propôs da gente fazer, né, esse segmento, eu vinha machucada, assim, eu estava machucada, eu estava precisando. Vou te dizer que o estar foi muito mais fácil do que o ser. O ser, ele me trouxe muitas coisas de pensamentos automáticos, como eu era uma pessoa automática. Tipo, eu perdoo e isso não vai voltar, né? Tá bom, já passou. É tipo, já passou, não passou. Eu não tinha coisas que foram resgatadas de mim que eu achava que já estavam encerradas e não estavam encerradas. Elas, conforme eu fui fazendo a meditação, elas foram se renascendo novamente para que realmente eu fizesse o processo adequado para me libertar, para me libertar. Então, hoje eu já estou assim mais satisfeita, porém vou continuar buscando, porque não pode parar. É uma coisa que eu quero para minha vida. E os frutos, né, de entender essa colocação mediante uma pessoa, ou de só ser ouvinte para uma pessoa, de me ouvir primeiro, isso é importante, né? O autoconhecimento. E como a gente acha que se autoconhece, mas não se autoconhece nada. É Sempre bem tem isso. uma coisinha que fica. E é muito interessante, porque ela precisa de ajuste, né? E como que o ajustar, ele se torna permanente, né? A sua autoavaliação, ela é muito importante, ela tem que ser feita todos os dias, uma reflexão sobre si, né? E isso é até meio parecido com a minha profissão, que eu amo tanto, né? Você faz aquilo para o seu aluno, mas você reflete, será que foi, será que deu, será que ele alcançou? E mesma coisa, você alcançou, foi desse jeito, dessa maneira, não deu certo dessa maneira, vamos fazer outra rota? Será que realmente isso é para você? É, é,
é uma gama de pensamentos que flui dentro de você, que até, às vezes, você tem que falar assim, não, calma aí, peraí, dá um minutinho para mim, porque preciso, né, respirar, né? Senão você vai. E é muito legal porque você consegue também ter a visão de outras, de quem está à sua volta, né? A energia, quem você quer do seu lado, até mesmo, realmente, a gente não se livra de pessoas negativas, mas você se prepara, você blinda, você já não aceita aquela negatividade, porque Uhum. a gente começa a entender que se tudo for perfeito, não tem prova, e sem Sim. prova você vence o obstáculo, né? Então, é necessário para ver se você realmente tá se beneficiando daquilo que você se propôs. E até para gerar um fortalecimento, porque se você é tranquilo, né? Você meditar, você se conhecer e você criar uma redoma. Ninguém cria uma redoma sobre si, né? Mas quando nós nos propomos a fazer a prática da meditação, e a meditação de alta performance, que nos leva a um conhecimento maior de nós mesmos, a gente vai criando muito mais forças dentro de nós. Então, aquilo que muitas vezes a gente vivia sobre o impacto das nossas fraquezas e até deixávamos que as pessoas determinassem para nós. Ah, você é fraca mesmo, você não consegue ir além disso. E quando você começa esse processo do seu autoconhecimento através da meditação, vai gerando em você essa fortaleza interior, né, do qual você tem a capacidade e até mesmo a clareza do seu pensamento. É como você falava mesmo, Silvia. Parece que vão surgindo insights de coisas que você tem que parar e falar, calma aí, calma, deixa eu respirar. Eu sei que eu sou tudo isso, né? Mas deixa eu me organizar emocionalmente falando, né? E quando você passa a ter esses insights, seja através de um momento no seu dia a dia, ou até mesmo nos sonhos, né? Quantas vezes a gente tem insights nos nossos sonhos, de coisas que você para e você fala assim, epa, mas por que eu sonhei com isso? O que isso me remete a tal situação? Ah, me remete a tal situação. Peraí, deixa eu analisar. Então, quando você leva todo esse instrumento para a sua meditação e você consegue olhar de uma forma como se você estivesse, você passa a olhar para dentro de você, mas ao mesmo tempo você olha aquela situação de fora. Você já não está tão mais envolvida por sentimentos. Ah, me aconteceu isso, que raiva que eu passei naquela hora, mas você consegue olhar aquela situação e falar assim: peraí, essa situação ainda está em aberto dentro de mim, então eu preciso fechar esse ciclo. Eu preciso dizer, olha, eu aceito a situação, ela me levou a tal crescimento, foi importante na minha vida aquele momento, mas eu quero tirar ele como um crescimento, né? Uma oportunidade que eu tive de amadurecer, né, quanto pessoa, mas eu não quero mais esse sentimento guardado e aprisionado dentro de mim. Então, eu quero liberar essa energia que talvez ficou como uma energia negativa dentro da gente e que muitas vezes gera até um bloqueio para que eu prossiga, né, no escrever a minha história, no dar continuidade à minha história. Então, eu não quero que isso fique guardado dentro de mim, para que num determinado momento isso cresça como uma bola de neve, e aí eu já me veja de uma forma que realmente eu não sou capaz, realmente eu não consigo. Não, eu preciso fechar esse ciclo da minha vida e dar prosseguimento a algo novo que está surgindo.
né? Eu quero estar aberta para tudo aquilo de bom que a vida ela reserva para mim, eu quero estar aberta. Então, a meditação, ela nos proporciona isso. Olhar para dentro de nós, resgatar a nossa essência e falar, bom, isso já fechou, isso já acabou. Né? Não vamos dizer que será apagado? Não, porque faz parte da nossa história. Mas isso não pode mais, quando eu olho para aquela situação, ela me impedir, né? Ela criar e gerar esse bloqueio que a todo momento, qualquer situação que aconteça, eu pare e eu, puxa, olha, realmente, lá atrás já me aconteceu isso e realmente eu sou fraca. Não, eu sou forte, porque aquela situação significou para mim que eu posso ir além, que eu posso ser mais forte, né? Porque eu consigo olhar para ela e ela já não tem mais aquele peso, né? Ela para mim foi só uma lição de vida, né? E isso é muito importante. E a meditação ela proporciona esse caminho, né? De autoconhecimento e de transformação, né? Hoje você talvez já consiga se olhar de uma forma assim, a Silvia que começou já não é mais a mesma, né? Já é uma outra Silvia. Por quê? Porque foi dado um passo à frente do qual você já consegue ver isso. E eu pergunto, Silvia, você consegue hoje, olhando para a sua vida, você dizer assim, a meditação de alta performance, ela foi um divisor de águas para você na sua vida? Foi, Lê, foi. E aproveitando para também dizer que outro benefício, ela foi tanto, porque outro benefício que eu tive foi de a autossabotagem. Porque às vezes a gente acha que é só o outro ou as outras influências, né, do ambiente que a gente está, que é negativo com a gente. Então, você conseguir descobrir e ver que você se auto-sabotou em alguns momentos é terrível. É terrível, porque é fácil, né, jogar para o outro, né? E você reconhecer que você também teve culpa, né, naquele momento, e tem que se perdoar, né, porque perdoar também, né? Então, a meditação de alta performance, ela tem me ajudado muito nesse divisor, sim, nas minhas escolhas, sim, já estou mais, assim, realmente, você passa a perguntar aonde você vai chegar com aquela escolha, para onde que você vai te levar. Então, você perceber coisas que você acreditava que era impossível, ou que você nem mexia, você nem sabia que existia, que estava lá, porque você não se permitia, você não dava tempo, né? Porque a gente traça uma rotina desde a hora que a gente levantou até a hora que a gente vai dormir e não permite que aquilo saia do contexto de maneira nenhuma. Você acha que é uma bobagem. Você fala assim, não vou sentar, não vou, imagina. E não, você vê que realmente, hoje, para mim, qualquer hora do dia, me pede uma reflexão, nem que seja sobre uma coisa que não aconteceu nesse dia. Eu estou ali sentada ou estou fazendo uma outra coisa, estudando que seja, e bate um pensamento e eu fico parada, pensando, refletindo, depois eu já volto, então me vem isso e eu falo, é uma leveza, traz uma leveza, mesmo que não seja de imediato, mas traz uma paz mesmo. Muito, muito feliz porque eu pude perceber essa autossabotagem também da minha parte comigo mesma,
né? E de olhar, né, o julgamento, de que foi julgada, de que eu me julguei, ou eu me permiti também que as pessoas me julgassem, e, e reacender aquilo e parar e pensar que já foi, mas que a partir daquele momento pode ser diferente. O que eu quero para mim. Isso é muito importante, Silvia, você colocar, porque assim, muitas vezes na nossa vida e na nossa história, a gente se sabota, né, no nosso dia a dia. E às vezes são oportunidades que nos são oferecidas e a gente não consegue, porque você olha assim, você fala assim, bom, eu acho que isso não é para mim. Isso é muito grande, né? Eu acho que o desafio é muito grande. E a nossa mente, Silvia, eu falo assim, que ela é a nossa maior inimiga, muitas vezes. Por quê? Porque vem aquela vozinha e fala assim para você: ah, isso daí é muito grande para você, hein? Você não vai dar conta. Deixa quieto, fica como você tá, porque do jeito que você tá indo bem, né? E a gente acredita naquilo. E você fala, ah, realmente, vou mexer com uma coisa que vai exigir mais de mim, e você fica parado. E a meditação, ela te ajuda a perceber quais são as suas fraquezas, quais são as fraquezas da Silvia, né? E é algo assim tão... Eu falo que quando a gente se conhece, é algo tão transformador, porque mexe com a gente, mexe lá no nosso íntimo, do qual você fala assim, puxa, eu estava aparentemente bem, sem saber que eu sabia que eu tinha uma limitação, mas não doía. E quando você mexe com ela, dói, né? Às vezes dói até fisicamente, te dá dor de cabeça. Puxa, por que eu estou pensando nisso agora? Eu estava bem até agora. De repente, comecei a pensar sobre isso. Realmente acho que não é para mim. E muitas vezes as pessoas, quando começam a mexer, você mencionou logo no início, que na fase do estar, né? Porque essa meditação de alta performance, ela traz 3 períodos, né? 3 grandes pilares para você fazer reflexões que te ajudem a buscar uma transformação pessoal, né? Que é o seu estar, o ser e o agir. E você falava assim, né? Na fase do estar foi tão tranquilo, porque foi o enxergar como a Silvia estava naquele momento. Mas quando você adentrou um pouco mais, né, na sua intimidade, na sua essência, você foi para esse momento do ser. Como a Silvia é quanto pessoa. Então, o buscar na nossa essência, a gente começa a enxergar assim, puxa, olha, eu me saboto, né? Você receber isso de uma pessoa externa, de uma pessoa de fora, ela tem um peso. Mas quando você passa a enxergar com os seus olhos onde você se auto-sabotou, né? É algo que mexe muitas vezes, você fala assim, puxa vida, eu não acredito, né? Que eu me sabotei naquela situação. E olha o transtorno que ela ocasionou na minha vida hoje. Eu poderia estar diferente, poderia estar numa outra situação, e hoje eu estou passando por isso porque eu me auto-sabotei. Mas olha a libertação que isso traz também para a nossa vida, né? O enxergar que às vezes a gente olhava assim, você sempre colocava talvez a culpa nas pessoas, e hoje você fala assim, não, teve um peso das pessoas me julgarem, me condenarem até sem me conhecer, mas olha o motivo que eu dei para que isso acontecesse. Mas a partir de agora eu posso fechar esse ciclo e quebrar até mesmo aquilo que muitas vezes traz para o nosso corpo, porque aí o nosso corpo adoece. Adoece porque a frustração que vem do ter sido julgada, né? E a frustração de que eu me sabotei, né? Então, olha que interessante. Mas quando a gente consegue olhar, analisar
e fechar esse ciclo na nossa vida, e do qual a gente fala assim, não, peraí, a partir de agora, com a clareza de pensamento e sabendo que eu tenho essa fraqueza, eu quero fortalecer as minhas forças, porque os pontos fortes da nossa vida são muito maiores do que as nossas fraquezas. E muitas vezes a gente já acorda pensando, ai, hoje não é o meu melhor dia. Olha o peso que a gente está dando para o nosso dia e ele não vai ser o melhor mesmo. Por quê? Porque eu já determinei que ele não seja o melhor dia. Então, quando eu já levanto e já falo assim, oh meu Deus, obrigada por esse dia, que maravilha poder estar vivo e poder com os meus olhos contemplar a beleza que tem esse dia para mim. Então, muito obrigado, que ele seja um dia maravilhoso. Você já está se determinando a viver de uma maneira maravilhosa. Ô Silvia, nossa, hoje você é poderosa. Então, você já está se determinando a ser poderosa. Agora, se de repente, eu não dormi bem, mas só pelo fato de eu acordar, mesmo que eu estou com dor de cabeça, mas meu Deus, obrigada por esse dia, que maravilha poder respirar. Olha a tranquilidade que está dentro de mim. A dor de cabeça é tão pequena diante das maravilhas que eu posso vivenciar naquele dia. Então, eu me determino a vivenciar o bom, o melhor que a vida está me oferecendo. Então, daqui a pouco, você tomou um remédio ou a dor de cabeça vai passar, né? Porque às vezes foi o jeito que você deitou na cama, o jeito que você dormiu, que levou o seu corpo a um mal-estar, mas que é passageiro, né? Então, a meditação, ela nos proporciona isso, a enxergar as nossas forças e fortalecer ela. E ao enxergar as nossas fraquezas, eu tenho a oportunidade de diminuir a intensidade dela, né? Até chegar a um ponto do qual ela já não é prejudicial mais para mim, mas porque eu fortaleci e elevei as minhas potências, as minhas forças, e do qual eu vou ter muito mais condição de olhar para qualquer situação da minha vida e falar assim: peraí, agora é momento de agir. Agora é momento de recuar. E o recuar na nossa vida, ele não é negativo. Ele é um momento para que a gente fortaleça, tenha clareza dos nossos pensamentos para falar, não, olha, a partir de agora eu quero isso para a minha vida. E muitas vezes esse recuar para algumas pessoas é assim, eu estou retrocedendo. Não é retroceder. É como se você estivesse dirigindo o seu carro, que é a sua vida, e você falasse, não, peraí, agora é hora de pisar um pouco no freio, ou até de parar o carro, sentar e respirar e falar assim, peraí, deixa eu pegar o fôlego que eu preciso para dar um passo a mais. Mas um passo, não um passo qualquer, mas um passo de qualidade na nossa vida, né? E a meditação, ela entra como essa ferramenta tão poderosa, uma ferramenta tão simples, né? Que é você tomar consciência do seu corpo, tomar consciência da sua respiração, né? E equilibrar o seu pensamento, né? Do qual eu reduzo a frequência do meu pensar, porque eu parar o pensar, ninguém vai conseguir parar. Né? Às vezes a gente fala assim, estou tão agitada hoje não é o meu melhor dia para meditar. Não, aí que é o melhor dia para você parar e você silenciar o máximo que você puder. Se a sua mente ainda estiver borbulhando ali de informações, você prestar atenção na sua respiração e respirar. Às vezes você vai passar a sua meditação só focando na sua respiração para você poder acalmar. E quando você consegue se acalmar, você tem uma clareza maior da situação. E você já não está tão envolvida pelo sentimento. E aí você consegue agir com mais naturalidade. Eu acredito que essa experiência você tem feito, Silvia. Tenho feito sim, Alessandra. Tenho feito, tenho gostado bastante, porque assim como todo ser humano, a gente gosta da zona de conforto, né? E ela é perigosa, né? A zona Então,
eu acho que para mim, eu estou trazendo um benefício não só para mim, mas para todos que me rodeiam, de maneira ainda, nem que seja informal, que eles não entendam, mas que eu entenda o que está acontecendo, né? O que está surgindo de novo, né? E, e me permitir realmente, às vezes, recuar, que era uma coisa que eu não queria, eu não gosto, vamos dizer assim, né? Não gostava até então, né? Eu não queria aceitar, né? Que precisa ter esse momento, que é preciso recalcular a rota, né? Isso é necessário. Então, eu tô, assim, às vezes eu fico em êxtase com, com as coisas que a meditação começa a permitir o olhar diferente, né? Não só comigo, mas com as outras pessoas, a maturidade, né? E o meu processo é outro, e o processo do outro é outro, é diferente, né? Mas que de repente vai se encontrar, vai um dia vai se permitir que ambos estejam no mesmo, né, no mesmo segmento, mas que cada um tem a sua maneira diferente, né? Então, a meditação, ela também permite isso, né? Você, e se reconectar, né? O estar, na verdade, ele foi o reconectar comigo. E o ser foi a borbulha. A É borbulha que bem isso. precisava. Nem sei se as palavras são as corretas, mas é o meu sentimento, né? É o que, tipo assim, é o que borbulhava ali dentro, é o que mexeu mesmo. E você achar que está tudo bem e depois você perceber que não estava tudo bem, é muito louco mesmo, né? É aquilo, é o que eu falei mesmo, e bato. A gente está numa zona de conforto e a gente fala assim, para que essas coisas? Ai, é uma bobeira, isso aí não vai acontecer, é nada. E porque tá tudo certo comigo, eu não tenho nada. Você acha que você não tem nada, que você não precisa de nada, quando na verdade a gente precisa se restabelecer, se reconectar com você primeiro, né? A primeira pessoa tem que ser você, e daí você passa a entender que não é egoísmo, porque quando você não consegue ajudar ninguém, nem a si mesmo. Nada vai bem. Mas é necessário pausar, né, recuar, entender para poder seguir. E isso Sim. não é fácil, mas é possível, né? Entendeu? Então, reconhecer várias falhas na minha pessoa, em alguns pontos de vista que eu tenho, e talvez algumas vezes eu não me permitisse que eles fossem remodelados de outra maneira, que não fossem tão agressivos ou agressivas impostas por mim, né? Porque a mulher de personalidade forte, né? Precisava entender que alguns pauzinhos precisavam ser mexidos e modificados, né? Remodelados para o meu bem-estar.
Então, para ter até mais qualidade de vida, né, Silvia? qualidade. É isso mesmo, né? E algumas vezes, realmente, fica. Será que realmente isso é necessário agora? Né? O pensamento, ele vem. E eu estou aproveitando ao máximo esses pensamentos, né? E muitas das vezes até mesmo de repensar, né? Você é uma boa pessoa, você vai continuar sendo uma boa pessoa. Apenas alguns pensamentos, eles se modificam para que você não seja uma pessoa boba. Sim. Você vai continuar sendo uma pessoa boa, mas não vai ser tão boba, entre aspas, de continuar com aquele mesmo pensamento. É crescimento pessoal, né? Sim, A, sim. a, a meditação performance é crescimento pessoal. E quando você se permite, você não consegue, por mais que você ache que você vai voltar a ter certos pensamentos, sempre aquele pensamento pode vir, mas logo em seguida já vem a meditação em si, ela já traz o outro pensamento. Mas espera aí, você tem certeza? Isso já não faz mais parte de você. E esses pensamentos, às vezes eu fico sorrindo sozinha. Mas é bem assim, quando são pensamentos, você fala pensamentos, mas eu falo assim, são insights que nos é dado na nossa mente, no nosso coração, do qual você fala assim, mas espera aí, né? Como isso? Como que está acontecendo tudo isso? E eu estou em paz comigo mesma, eu estou sorrindo para a vida diferente, eu estou conseguindo enxergar que eu posso ir muito além daquilo que a Silvia agia, do que eu, Alessandra, agia, e é algo que eu falo assim, até a gente brinca, né? É algo muito louco que acontece. Por quê? Porque a gente consegue ter uma dimensão diferente. Não é que você não é mais aquela pessoa boba que queria abraçar tudo, fazer tudo por todos e se anular. Não, você passa sim a se priorizar quanto pessoa. Como pessoa, eu tenho que estar bem para ajudar o outro que precisa de mim. Então, não tem como, por exemplo, diante de uma situação do qual eu tenha que dispor de mim 100% e me anular. Não existe. Daí é onde as coisas vão acontecendo e você fala assim, puxa, não era isso que eu queria. Aí vem mesmo as frustrações, porque eu sonhei tanto para mim e olha como eu estou. Olha a que ponto eu cheguei. E aí por quê? Porque eu queria abraçar tudo e a todos para muitas vezes se aparecer como uma pessoa boazinha. A Silvia é boazinha, a Alessandra é boazinha, mas tá todo mundo aparentemente bem e você tá acabada. E aí você está ajudando? Não, você não está ajudando. Porque a maturidade ela tem que chegar para todo mundo, né? Às vezes a pessoa está lá com 60, 70, 80 anos e não amadureceu, porque sempre teve todo mundo que fez tudo. E aí, só que você se tornou uma pessoa frustrada, uma pessoa cansada, sem ânimo para viver, porque isso vai acabando até com o nosso ânimo, né? E aí, quando você fala assim, não, eu cheguei num ponto que eu quero me priorizar, não é ser egoísta. Eu vou ajudar na medida do possível aquilo que eu posso fazer. Mas para isso eu tenho que estar bem, né? Porque daí tudo vai fluir melhor. Pode falar, Silvia? Você rompe um ciclo, né? Porque, na verdade, isso vem, as pessoas te trazem isso, que não é permitido, que não sei o quê, que não sei o quê, e você coloca aquilo como um padrão a seguir,
E quando você começa a não permitir mais isso, primeiro que você se acha um monstro. Uhum, sim. Você fala, meu Deus, como que eu vou falar isso para fulana? Que eu não. Mas a meditação, ela veio para mim e me ajudou isso também. Eu dou o exemplo aqui da minha casa, entendeu? Eu isso, eu aquilo, eu pai, eu pá. Opa, né? Eu me permiti, ô mãe, pai, vamos sentar aqui, né? É assim, ó, entendeu? Mas sem ser agressiva. Sim. Você mostrou e eles realmente, né? Eles não fazem meditação, mas eles compreenderam, entendeu? Mas espera aí, a gente pode fazer assim, entendeu? Então já traz uma harmonia, não que não vá ter conflitos. Sim, Conflitos faz tem parte. parte, tem que ter, mas é a maneira que, por exemplo, assim, se eu chegasse antes da meditação, eu ia impor. Epa, chega, né? Mas não, peraí, eles também têm o que foi imposto para eles. Eu não preciso impor mais nada. A gente pode trazer de uma maneira diferente e harmonizar para a gente poder seguir. Entendeu? Então, essa visão, esse novo olhar, também é muito importante, entendeu? Esse romper-se, né? Romper certas mentalidades, certas crenças mesmo em si, porque não é fácil, entendeu? Verdade. Nós estamos nos repaginando. Quando você se repagina, né? Se você se dá uma nova oportunidade, quem está do seu lado vai perceber e vai, né, fluir junto, mesmo que não tenha o mesmo segmento, mas acaba fluindo, entendeu? Então, eu acredito que é muito o se permitir, né? É muito difícil isso, entendeu? Você romper esse ciclo, ainda mais sendo mulher, mulher é muito mais difícil, entendeu? Uhum. Você entender e às vezes você nem sabe que você é exemplo do outro, né? Com certeza. Que você é exemplo. Então acaba que quando antes da meditação que eu falei que eu vinha de uma frustração muito grande, eu conversei com uma amiga que fazia um tempo que eu não a via. E quando eu contei o meu posicionamento, ela ficou olhando para mim. Ela ainda falou assim, mas essa não é você, pelo posicionamento, pelo posicionamento de recuar e de me policiar. Ela falou assim, não, você fez isso, você ficou desse jeito, não, porque eu conheço você, imagina, entendeu? Ou seja, ela achava que me conhecia, mas nem eu me conhecia, então como que era possível que ela me conhecesse? Sim. Então, e você vai vendo, também escutar, né? Olha, eu tomei uma atitude de uma outra amiga, né? Eu tive uma atitude e eu pensei em você. Quando você frase, aquela frase ficou, se realmente era necessário eu fazer isso. Então, eu fiquei feliz, entendeu? Porque duas pessoas diferentes, que têm imagens da minha pessoa diferente, mas que, ao mesmo tempo, esperavam que eu fosse agir de uma maneira, mas que eu agisse de outra maneira. E, de certa maneira, eu agi na vida delas de alguma maneira, né? De uma Eu forma mostrei, positiva, né? Na verdade, né? Agregou valor na vida delas. E entendeu? Que é, e pode é ser. interessante isso que você falou, porque as pessoas começam a praticar a meditação, a fazer a meditação, e é você que está fazendo, então é você quem está passando
pela mudança. E é lógico que no externo, as pessoas que convivem com a gente vão começar a perceber. Mas espera aí, essa não é a Silvia que eu conheci lá atrás, né? E é tão interessante isso e é positivo, porque você fala assim, realmente, hoje eu estou sendo quem eu deveria ter sido já há muito tempo, porque você passa a saber os limites que a outra pessoa tem e você respeita, porque você começou a se respeitar, né? Porque até então você levava e, deixa, já aconteceu mesmo, tudo bem, não tem problema. Agora vamos ver o que dá. Mas quando você está fazendo esse processo de se conhecer, de se aceitar e de mudar aquilo que precisa ser mudado, não simplesmente fechar os olhos para situações, né? E às vezes acontecem situações porque senão não seria fácil de você ter até uma métrica. Será que eu estou mudando mesmo? Ou será que eu estou simplesmente colocando panos quentes? Não, porque na hora da prova, você fala assim, puxa, realmente, olha como que eu estou agindo, olha como eu estou pensando de maneira diferente, né? Então, aí sim a gente consegue ver que é uma transformação, é algo, na verdade, eu quero dizer, é algo que realmente é transformador. Por quê? Porque você consegue perceber assim, antes eu agiria diferente. E isso hoje não tem um peso tão grande como tinha anteriormente, né? Às vezes as pessoas que estão à nossa volta vão fazer coisas que para você aquilo você fala, puxa, por que tal pessoa fez isso? Né? Mas você consegue até respeitar o limite do outro. Ele fez isso porque ele não sabe o que ele está fazendo. Mas eu não vou aceitar isso na minha vida. Então, no momento certo, você não vai na hora que a situação tá pegando fogo e você vai querer jogar álcool. Não vai resolver o problema. Mas num outro momento, você vai ter a oportunidade até de chegar para a pessoa e falar assim, filho, não precisava de tudo isso. Isso magoa, isso entristece, mas eu te perdoo disso que você fez, mas eu não vou aceitar a partir de agora isso. Porque hoje eu aceito isso, isso e isso. Tá legal para você? Se não tá, reflete um pouquinho e pensa, procura mudar a sua atitude. Então você tem argumentos daquilo que você, não, até aqui eu aceito, até aqui não. Eu não preciso engolir, né? Antes, numa situação, você engolia até sapo com a perna aberta, mas para digerir essa situação era muito mais difícil, e é onde entra N somatizações no nosso corpo, né? A gente, quando você escuta uma coisa que aquilo te aborrece de tal forma, o que acontece no outro dia? Você fica com a garganta inflamada. É um dos sintomas, né? Eu não fiz a digestão daquilo, pronto, minha garganta já inflamou. E para mim é algo tão automático, lógico, tem aquele dia que você abusou no gelado, pode acontecer de no outro dia você amanhecer com a garganta inflamada, né? Mas é algo que hoje, quando você para, você fala assim, peraí, por que eu tô com a garganta inflamada hoje? Não tomei gelado, não tomei friagem, não fiz nada de que pudesse comprometer, não estive com pessoas resfriadas, né? E aí você vai ver, você fala assim, puxa, olha aquela situação, eu não consegui digerir aquilo. E aí você pega aquela situação e você leva para o seu momento de meditação e você fala assim, não, vamos quebrar essa situação e fazer a digestão daquele sentimento que ficou. O que eu senti naquela hora? Eu senti tristeza, porque me remeteu a alguma coisa. Então, você vai se conhecendo e você vai fechando os ciclos que precisam. Às vezes, no outro dia, você já não tem mais nada, você não precisou nem tomar uma medicação, porque você digeriu aquela situação que estava ali te incomodando, do qual, puxa, não passa nem a água passa queimando, né? Então, é algo assim que
As pessoas vão mudar porque você está mudando? Não, elas vão mudar no momento delas, no momento em que elas tiverem esse start e falar assim, peraí, todas as pessoas estão se afastando de mim, por quê? Né? E aí vem aquela, ó, Silvia, o que está acontecendo? A gente se afastou. Aí você vai ter a oportunidade e o poder da fala de mostrar para a pessoa sem querer magoar, sem querer se posicionar, eu estou por cima de você hoje. Não. Olha, lembra aquele dia? Aquela situação não foi legal, né? Você poderia ter agido de maneira diferente. Então, você tem um argumento sem aquele peso do sentimento, do rancor, do ódio, da violência, não. Eu sempre tenho isso comigo. Tudo é permitido que você fale, mas saiba falar no momento certo de você falar, porque o peso da fala vai ser menor e vai ser construtivo para o outro lado. Ouvir de você falando, olha, você poderia ter agido diferente naquele dia. Você não precisava ter agido daquela forma. Mas fica tranquilo, isso para mim, dentro de mim, já está resolvido. Você entendeu? Então, esse é o poder da transformação realmente, porque é algo que não vai mais se tornar dentro de você uma bola de neve. Não, aquilo foi resolvido. Então, agora eu tenho abertura para acolher as coisas novas que estão para surgir na minha vida. E eu tenho isso comigo, que a meditação, ela é essa ferramenta de transformação. Não só para buscar uma paz, uma serenidade, mas muito mais que isso, né? Por isso que eu falo assim, que quando você faz e você pratica a meditação de alta performance, que você busca essa conexão que você falava, né? Eu quero me reconectar comigo mesma, buscar dentro de mim respostas que possam me ajudar a ir além, né? A não me prender, a não parar nas situações difíceis, mas sim poder enxergar que aquele momento é uma oportunidade de crescimento. E quando eu consigo identificar quais são as minhas forças, quais são minhas fraquezas, quais são as oportunidades que eu tenho para buscar o meu crescimento e perceber que tudo aquilo que me ameaça eu posso reduzir e não me sabotar, né? Eu acho que isso é uma transformação na nossa vida. Isso é algo que não é um passe de mágica, né? Porque mexe com o nosso sentimento quando a gente se enxerga diante de uma situação. É algo que você para e fala assim: puxa, até então eu não tinha percebido que eu era assim. Né? Então, eu acho que isso é transformador. E o que você, Silvia, poderia deixar para que outras pessoas pudessem estar adquirindo, estar querendo fazer esse processo de transformação? Porque tem que existir um querer, né? Eu não posso simplesmente meditar pelo meditar, né? Mas eu preciso alimentar esse querer de transformar a minha vida, para que eu possa estar muito mais aberta, muito mais feliz comigo mesma, né? Então, qual mensagem que você deixaria para outras pessoas? Então, é um processo gradual, né? Ele você não começa ele hoje, amanhã já, já tô, não, né? Eu acredito que a pessoa que busca, que quer, que deseja, é como se fosse você vai estudar, você precisa estar ali no dia a dia ali, se buscando o novo para que, né, para poder melhorar aquilo, a sua área, né? Então, da mesma maneira que você busca algo para melhorar na sua profissão, você deve procurar também algo para melhorar o seu estar, né?
o seu bem comum, que é você. Se você não buscar, ninguém vai buscar. Uhum. Ninguém vai fazer isso por você. Então, eu aconselho as pessoas mesmo a se querer bem, né? O bem querer. Quando você se quer bem, você busca coisas boas para você. E a meditação em si, ela traz isso, né? Ela vai te fazendo a enxergar coisas que você nem mesmo enxergava, para você melhorar, né? E para poder oferecer ao outro também. Porque quando a gente oferece para a gente, se torna automático oferecer para quem está ao nosso redor, mesmo que a gente acha que não, né? Você acaba surpreendendo o outro de maneira positiva, né? Porque a pessoa espera uma reação, você tem outra. Então, tá uma coisa com ela, porque eu esperava isso, ela. Então, pontos de interrogações vão existir na cabecinha das outras pessoas, porque na sua já vai estar alinhada. E eu aconselho as pessoas a fazer a meditação de alta performance para buscar esse alinhamento, para experimentar e vivenciar, porque você não pode só experimentar, você vai experimentar e vai passar a vivenciar todos os dias da sua vida. E é o que comigo, né? Igual eu já disse aqui, né? Em alguns momentos você está fazendo outras coisas que não tem nada a ver, mas que você para e começa a refletir e vem os insights que te trazem reflexão, né? E você descobre que não é o seu momento, é o momento que o insight chega e pá, agora é o momento, né? E é onde a gente chama da loucura, mas que não é a loucura. Para ser agora, né? O agora, e não o depois. Então, essa é a mensagem que eu deixo. O que você quer agora para você. Porque o de depois em depois vai ficando e às vezes não dá tempo. Não tem tempo. Porque ninguém sabe o tempo que a gente tem. Verdade. Então, que benefícios você conseguiu para você no agora? Entendeu? É essa mensagem que eu deixo. Mensagem de a meditação está batendo na sua porta agora, e não depois. Vai deixar para depois? Para que deixar para depois o que você pode fazer agora? Sim, sim, com certeza. E eu falo assim até mesmo, Silvia, que se a pessoa ela entender que no carro da vida dela, ela tem que ser o piloto e não deixar que ela fique sentadinha na poltrona só copilotando, é muito fácil, né? Deixar que o seu dia ele determine para você, que as pessoas determinem para você como você deve agir ou como você deve ser, é muito fácil. Mas quando a gente assume, você se torna uma protagonista da sua história e da sua vida, e você começa a dar passos mais conscientes de que marcas você quer deixar para as pessoas que estão à sua volta, para aquilo que você se vê como a sua missão de vida, aí você está sendo protagonista, né? Porque por onde você passar, você vai deixar marcas. E que marcas que você quer deixar? Marcas de uma pessoa estressada, marcas de uma pessoa mega ansiosa, intolerante. Não, nós precisamos passar pela vida das pessoas levando uma semente de que é possível, sim, mesmo diante de qualquer situação que a gente viva, porque não é porque você está meditando que você não vai ter problemas mais, que você não vai ter dias que você vai descer do salto, que você vai falar de uma maneira um pouco mais intolerante. Vai, porque nós somos seres humanos, mas a partir do momento em que eu consigo perceber, nossa,
ali eu fui longe demais, eu não precisava de tudo isso. Né? E você ter a capacidade de chegar para o outro e falar assim, olha, meu irmão, me perdoa, tá? Aquele dia eu não agi de forma coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu busco para a minha vida, com aquilo que eu acredito ser o melhor. De uma próxima vez eu vou pensar, eu vou refletir mais antes de agir. E aí, isso é crescimento, isso é maturidade, isso é assumir as consequências e a responsabilidade da nossa vida. Né? Então, eu assumo aquilo que eu faço todos os dias. E se eu quero trazer coisas boas para dentro de mim, para a minha vida, quem dirá levar para a vida das pessoas? Então, se eu sei que hoje a responsabilidade daquilo que eu trago para dentro de mim é minha, eu vou querer para mim mais qualidade de vida. Eu vou querer para Com mim certeza. coisas boas, né? Então, que realmente a gente possa trazer isso para nós. Então, aqui eu finalizo esse vídeo, né? Trazendo o testemunho da Silvia e que possa isso também ser levado para muitas outras pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com as suas amigas. Até o próximo vídeo. Até.